boa noite. Pedro Lagosta aqui novamente. Bora para o nosso terceiro vídeo da série From MVC to VIPC. Uma série de vídeos que a gente vai acompanhar muito assunto massa. Então, quem acompanhou o primeiro, o segundo, mandou bem, continua acompanhando aí. Se inscreve no canal, manda o vídeo para os seus amigos no LinkedIn, no WhatsApp. E vamos que vamos. Hoje vai ser só eu, porque é um assunto mais tranquilo, mais rápido. Vou mostrar aqui para vocês o nosso passo a passo. O que eu estou pensando em falar nessa série de vídeos. Na primeira a gente começou a transformação do MVC para o MVVM. Tá até errado aqui, né? Deixa eu corrigir. Já vou fechar minha câmera aqui, pessoal. Era só para falar oi para vocês mesmo. Então vamos que vamos. Primeiro vídeo a gente começou a transformação do MVC para MVVM. A gente acabou isso no segundo vídeo. E além disso a gente corrigiu o memory leak. Entendeu? É um problema que acontece com frequência quando a gente começa a trabalhar com vários objetos, né? Essa comunicação de uma view controller para uma view model, da view model para view controller. Então falamos no segundo vídeo. Quem não acompanhou, dá uma olhada, são dois vídeos muito bons. E hoje a gente vai para o terceiro vídeo, que é construir uma service. Já vou explicar mais a ideia. Só falar mais um pouco aqui do passo a passo. A princípio, esse é o passo a passo para chegar até o vídeo final de transformar o MVVMC em um VIPC. O V é de View Controller, o I é de Interactor, o P é de Presenter e o C é de Coordinator. Então é uma arquitetura muito boa, o VIPC. Quem nunca trabalhou com ela, recomendo. Então é isso. Isso aqui pode sofrer alteração conforme a gente vai fazendo o vídeo, vai vendo novas oportunidades, entendeu? Mas a princípio é isso daqui. Vamos que vamos. Hoje o assunto é construir uma service. Então, pessoal, esse aqui é o nosso código, né? Que a gente trabalhou aqui, a View Controller, a View Model. Antes era só a View Controller, era um MVCzão com bastante código. Aí rapidinho a gente transformou em uma View Model. Então isso está no vídeo 1 e no vídeo 2. A gente foi fazendo um live code, tirando o código da View Controller, passando para a View Model. E qual que é a ideia, pessoal? Ao tirar código de uma View Controller e colocar num outro objeto, que no caso aqui a gente está usando o padrão View Model, a gente começa a trilhar um caminho de boa prática de comunicação. De comunicação não, de programação. E qual que é a ideia? É a gente seguir o CRP, que é o Single Responsibility Principle, que é o S do Solid, que fala o quê? Cada objeto ele deve ter apenas uma responsabilidade. E o que é uma responsabilidade? Depende. É um trabalho constante de questionar se sua classe você consegue dividir ela em mais uma, em tirar um pedaço de código dela e criar um outro objeto. Então a gente deixou aqui no nosso MVVM mais simples, a gente deixou a nossa View Controller apenas para configurações de UIKit. Então tudo que está aqui tem referência com o UIKit. E a gente deixou a nossa View Model com toda a regra de negócio que não tem a ver com o UIKit. Beleza. E aí, avançando nesse ponto da arquitetura de software, a arquitetura de um projeto, a gente nunca para, a gente sempre vai aprofundando e melhorando e por aí vai. Então, surge a oportunidade da nossa View Model, que ela tem aqui 120 linhas, é um tamanho muito bom. Uma classe, ela já começa a ligar o sinal de alerta a partir de 200 linhas. Então, quando a partir de 200 linhas, você já tem que começar a procurar formas de diminuir ela, de remover código dela e passar para outro objeto. Porém, por mais que essa View Model esteja num tamanho bom, pode ser ainda melhor, porque quanto menor, melhor. Com exceções, obviamente, tem que usar essa regra com
com sensatez. Mas a princípio, quanto mais você dividir o seu código, construir objetos e fazer a sua arquitetura de projeto, melhor, porque facilita a manutenção, facilita o teste unitário, facilita a legibilidade. Então vamos lá. A nossa view control a gente não vai trabalhar com ela agora. Ela está bonitinha aqui. Então eu vou criar um arquivo que vai ser a home service. Bora codar. Vou passar essa view model para cá. Então qual a oportunidade que eu vi? Aqui tá batendo nessa camada aqui, ó, de Firebase Provider, que pega informações do Firebase, tá tratando a resposta, né? Vendo se tem erro e tal. E preenchendo os dados. Eu vejo uma oportunidade de colocar isso daqui numa service. No caso do meu projeto aqui, a gente usa o Firebase. Então ele é uma maneira um pouco diferente de pegar dados da API, né, da internet, do que você usando uma API tradicional, um GET num endpoint. Então tem diferença, mas a service, a princípio, qual que é a responsabilidade dela? Ela vai ser responsável por bater numa API, né? Então construir o request, usar esse request para você bater numa API e tratar o retorno dessa API. E não trabalhar com dados. Ela não trabalha com dados da ViewModel. Ela apenas trabalha com essa questão de serviço. Então ela é muito comum, o padrão service, e trabalha muito bem com ViewModel, com VIPC. Vamos lá. E comento também que mais na frente a gente vai melhorar essa questão aqui do Firebase Provider, porque ele não tá bacana, porque a gente está usando o padrão Singleton aqui, né? Reparem que é uma função estática, provavelmente, ó. Uma função estática, por isso que a gente não precisa instanciar o Firebase Provider. E isso não é bacana. A gente vai falar mais na frente, porque quando a gente for começar a falar sobre injeção de dependências, orientação a protocolos, mas já comento que não está ideal, mas o nosso foco aqui hoje é só retirar essa responsabilidade da ViewModel e passar para a Service. E eu reforço aqui a ideia. A arquitetura de código não é você terminar em um MVVM. O MVVM é o mais básico. Você tem que usar esse MVVM com vários design patterns que você tem ao seu alcance para deixar o seu código da melhor forma possível. Então vamos lá. Vou colocar aqui assim, ó, func get carnival data. Pronto, criei. Vou copiar esse código, vou colocar aqui. Vou remover isso daqui. Por quê? Porque isso aqui são dados manuseados para popular a home view controller. Aqui é a home, ó. Entendeu? E a service ela não manipula dados. A única responsabilidade dela é bater em API. Então beleza. Só que no retorno de cada chamada aqui de API, eu preciso mandar essa informação de volta lá para minha home view model. Então eu vou criar aqui uma closure, né? Ela vai ter que ser do tipo escape, porque ela é assíncrona. Criei minha closure. E o resultado aqui, essa closure vai ter que ser
acionada 3 vezes, na resposta daqui, na resposta daqui e na resposta daqui. E essa função getBusinessInformation, ela sempre retorna esse tipo de dado aqui, ó. Então, vou colocar que ela vai retornar o event type, que ele vem para eu tratar esse event type lá na minha ViewModel, e o data. Vamos ver se vai reclamar. Reclamou. Acho que a nossa pouco está errada. Então vamos lá. Papapá. Before data. Vou criar um. Acho que eu tenho que colocar um outro parêntese. Momento de tensão. Beleza, era isso mesmo. Que aí o meu objeto que minha closure está passando é uma tuple, né? Que tem duas propriedades lá dentro, event type e data. Show de bola. Vou até facilitar aqui para ficar mais fácil. Vou colocar aqui, ó, response data. Recebe. Vamos ver se vai dar. Se ele reclama. Não reclamou. Então aqui eu, para ficar mais clean, né? Response data. Show de bola. Não pode ser privado, porque eu vou passar ele para trás. Show de bola. E aí, quando eu tiver a resposta de cada um, já sei. Vou colocar aqui o nosso objeto result, que é do próprio Swift. Por quê? Se eu tiver erro, eu tenho que passar esse erro para minha ViewModel. Esse erro tem que chegar lá, essa informação, para eu dar algum feedback para o usuário. Então, eu vou colocar aqui, ó, o objeto result da própria Apple. Result, o primeiro dado que vem aqui é o dado em caso de sucesso, que no caso é o nosso response data, e o segundo sempre vai ser erro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar if let erro recebe erro, completion erro, mentira, completion ponto, o primeiro tipo aqui da minha completion é o result, então eu tenho que passar o tipo da result, e aí, como a result de failure, eu passo um erro para frente. E no caso do else, completion.success, e aí no caso de success eu passo o response data, que vai ser o meu response. Na verdade eu vou fazer de uma outra maneira, ó. Por quê? Porque esse response que chega aqui é opcional e o meu sucesso não é opcional. Vou colocar aqui, ó, guarde let response recebe response e erro igual a nil. Else return. O completion eu coloco aqui dentro. E o completion de sucesso. Agora eu tenho um response não opcional. Beleza? Guarde let response. Eita. Vou colocar um opcional aqui para ver se
Não, aqui o erro não pode ser opcional. Então eu vou ter que fazer aqui, ó, guardlet iflet erro recebe erro. Depois outro guardlet. Beleza? Aqui eu não vou ter erro. Então vou chamar um sucesso vazio para chegar alguma informação lá para minha viewModel, para ela não ficar sem retorno. Isso é algo importante. E por fim, response data. Ah, tá, verdade. Eu estou passando só o data, sendo que eu tenho que passar o quê, ó? Event type, que chegou, vírgula. Então, aqui, ó, o nosso response data, ele tem um event type e tem um data. Então, passei o event type aqui, que chega aqui, ó. Vou ter que pedir. Ele não está chegando. Ó, agora vai dar certo. Aqui vai parar de reclamar. E beleza, e no caso de sucesso real, que seja, não deu erro e que chegou dados, eu passo o meu event type também e o meu response. E no caso aqui o response não é mais opcional. Vamos ver se vai dar. Gente. Ah, faltou um mísero. Show de bola. Self. Guardlet self. Aqui não vai precisar de self, porque eu não tenho nenhuma propriedade self ou função. E aí eu vou ter que copiar isso daqui para todos os lugares, porque é a mesma chamada com o mesmo tipo de retorno. Aí lá nessa camada do Firebase, que ele fala qual informação que ele quer pegar. Mas independente da informação que quer pegar, ele te retorna um array de Basic Informations Response. Só que, já falando de Clean Code, a gente vai ter um vídeo que a gente vai falar um dia só sobre Clean Code. Mas já batem um olho aqui comigo. Já vou deixar a sementinha aqui para vocês. Não vou fazer agora. Mas reparem que tem duplicação de código aqui. Duplicação de código é terrível em um projeto. Por quê? Porque um projeto ele já tende a crescer naturalmente com funcionalidade. Se você não se atentar à duplicação de códigos, você vai ter muita linha de código desnecessária no seu projeto, o que só aumenta a dificuldade de manutenção e a logicabilidade do seu projeto. Então, na verdade, eu não vou deixar a sementinha não, já vou tratar aqui, ó, Random Response. Aí nesse Random Response eu tenho que eu vou ter que passar aqui a mesma coisa para ele, ó. E eu vou ter que passar um response data, certo? O erro response data. Como é que vai ficar? Deixa eu pensar um pouquinho. Eu vou chamar random response. Vou passar o event type. Vou passar a completion. Ou seja, a completion que vai ser acionada aqui vai ser essa completion aqui. E
faltando só informação de response e de erro. Que eu vou passar como? Vou passar como separado. Result, flat erro, recebe erro. Erro, response do tipo... Desse tipo aqui, ó. Beleza. Então, só copiar isso daqui e colar, ó. Então, chega o erro aqui para ele fazer o if. Chega o response opcional aqui também. Chega completion para ele acionar. Então, quando ele acionar essa completion aqui, ela vai acionar a que também está passando aqui, ó, que vai criar referência para essa completion. Beleza. Agora é só corrigir aqui, ó. Event type. Não. Erro. Response e completion. Então, olha como nós diminuímos em 66% o nosso código. E agora eu vou ter que colocar um weak self. A gente já viu na aula passada, para quê? Para não ter memory leak. Então coloquei o self opcional. Aqui, ó. Pá. Eita. Eu tô fechando aqui à toa. Eita. Abriu. Fechei. Abriu. Fechei. Abriu. Fechei. Fechou a função. Beleza. Show de bola. Então tá aqui a nossa home service. Pequenininha. Porém, já foi bom a gente tirar essa responsabilidade da home. Foi muito bom. Porque aqui, ó, essas 49, 78, essas 30 linhas, elas vão virar umas 15. E mesmo se não virar, em um dia que a nossa tela home ela for ter mais serviços, não vai ser apenas o view model que vai crescer. Então vamos supor que eu tivesse uma nova chamada de API para pegar um outro tipo de informação. Eu ia colocar todo esse código na home view model. Então a home view model rapidinho ela ia ter 200, 300 linhas. E agora não. Eu dividindo a responsabilidade dela de chamada de API com a service, as duas vão crescer em conjunto. Então, ao invés de uma crescer 100 linhas, uma cresce 60 e outra 60. E é mais mesmo porque tem as linhas de código para fazer a comunicação entre as duas classes. Mas é muito melhor duas classes aumentarem 60 linhas do que uma aumentasse 100 linhas. Então, beleza. Agora a gente tem que usar isso daqui, né? Não vou apagar esse código aqui ainda. Vou colocar aqui, ó. Vou criar private let home service. Ainda de comentário, ainda não estou usando injeção de dependência, orientação protocolo, mas nós vamos fazer isso e quando a gente fizer, a gente não vai ter a criação da dependência internamente dentro da ViewModel, a gente vai injetar ela, mas isso é papo mais para frente. E vou usar homeservice.getCarnivalData, event type, não pensei, ele tem que pegar todos. Ah, tá, eu não passo aqui, é isso, eu não preciso passar aqui. E aí, o event type aqui, ó,
essa é chamada de carnaval. Então aqui vai ser carnaval. Carnaval. Aqui é bloco, então aqui também vai ser block. Aqui é party, então aqui vai ser party. Agora vai dar certinho. Aí eu vou result, eu vou tratar esse erro aqui, ó, switch result case.failure let erro. Vou dar um print no erro. Certo? Show de bola. E sempre quando aqui tinha um erro, a gente mudava essa propriedade aqui, ó, erro request. Então vou mudar também, ó, self.erro request recebe true. Se no caso fosse diferente de nulo, né? Beleza. Ah, pessoal, lembra do que a gente conversou na última aula, o weak self, para não ter referência cíclica e assim, consequentemente, memory leak. Já vou fazer um guardlet aqui, né, para caso já tenha saído do ciclo de vida da home view model, ele não execute o restante dos códigos. E agora o case.success, e no caso de success ele passa um response data. O response data ele tem um event type, não precisa ser o mesmo nome, viu? Eu só vou deixar até o nome diferente só para mostrar que não precisa ser o mesmo nome. E array data. Eu preciso colocar um let. Eu posso colocar o let na frente dos dois ou aqui antes, ó. Vamos ver. Você vai parar de reclamar. Beleza. Show de bola. E então aí vamos fazer o tratamento aqui, ó, do event type. Case.party.block.carnival. Então nosso código fica mais organizado. Então repara que essa linha de adicionar aquilo que foi especial de festas, bloco e carnaval, ele adiciona aqui nos 3 casos ele tem essa linha. Então eu já vou colocar essa linha aqui, ó. Recebe array data ponto filter e self.special data. Beleza, então já não vou ter essas duas linhas aqui, ó, de duplicação de código. Agora, em vez de ser 6, vão ser só essas duas. Ótimo. Tem outro tipo? Ah, tem um break aqui, um null. Então vamos lá. Estamos acabando. E aí, caso seja carnaval, ele aqui adiciona, certo? E ele também muda aqui, ó, carnaval para true. Então, o primeiro aqui é carnaval, o segundo é bloco. Então, e o último é festa. Cadê festa? Tá aqui.
Show de bola. Show de bolita. E no final de tudo... Não, é só isso. Verify did get. Então, ó, vou remover tudo isso. Repare que o meu código ele diminui quando eu saio disso aqui para isso daqui. Ele fica melhor organizado e mais estruturado. Então aqui, ó. Array data. Pronto. O clean code aqui eu não vou aplicar agora, vou deixar para fazer nos próximos vídeos. Mas já reparem que essa função ela tem cerca de 33 linhas de código. Uma função, o ideal é que ela tenha menos de 10 linhas e mais que 20 já é problemático. Isso é regra para aplicar 100% das vezes? Não. Tem exceções que não tem como você fugir das exceções. Mas, no geral, é uma boa prática que a gente sempre consegue seguir. Tentar diminuir as nossas funções o máximo possível para que ela tenha 10 linhas e, quando necessário, ter mais de 10 linhas entre 10 e 20. Repara que ela está com 33. Ou seja, vai ficar para nossas aulas futuras aí, para os nossos vídeos futuros, aplicar um clean code muito bem nessa Home View Model, na Home View Controller. Na Service ela já está muito bem estruturada. Então a gente vai aplicar um clean code nela no sentido de quê? De protocolo, de gestão de dependência, de pontos mais complexos e robustos do que apenas organização de função e nomenclatura. Eu falo apenas, só que isso é mais importante você fazer essa parte básica do que você partir para a parte complexa sem fazer a parte básica. Beleza, pessoal? Então, construímos a nossa service. Se algum dia a gente precisar fazer uma outra chamada de serviço, só adicionar aqui nela e não vamos adicionar na View Model. E futuramente também vai ser essa organização de criar uma service vai nos ajudar a fazer teste unitário também. Beleza? Então, obrigado aí para quem viu o vídeo, compartilha, curta e vamos que vamos.